capítulo, né? Pedir a Deus, pedir à espiritualidade que abençoe esse nosso momento mais uma vez. Que nós possamos estar envolvidos por toda essa espiritualidade que nos conduz e que nós nos coloquemos receptivos, que nós nos coloquemos cada vez mais maleáveis, deixemos de lado tudo aquilo que nós acumulamos no nosso dia a dia, de vibração que possa atrapalhar esse momento de agora, e que nós possamos então nos elevar para alcançar a bênção desse momento, dessa presença, com a permissão de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje é o segundo capítulo, né, dos Mensageiros. O primeiro, só lembrando um pouquinho alguns detalhes, vocês lembram que o André Luiz está continuando falando da grande transformação que ele sentiu nele, né, do fim do nosso lar. Porque apesar de, no início do nosso lar, hoje para quem está no nosso lar vai ver, né, um pequeno salto que ele vai dar, né, para sair do umbral. Mas a gente tem a sensação que é ali que ele dá, né, um grande salto. Mas pelo livro, é quando ele realmente consegue se desligar de algumas vibrações inferiores, alguns pensamentos inferiores que ele ficava aprisionado ali mesmo, né? Em relação a perdão, em relação à forma de encarar as pessoas, né? É que ele sente que ele dá realmente um salto. Tanto é que ele foi recebido no nosso lar como cidadão dali para frente. Então ele descreve no primeiro capítulo isso, a percepção dele mudando em relação a tudo. Ele estava vivendo no mesmo ambiente, mas ele estava começando a enxergar tudo diferente. E é o que a Narcisa comenta no fim do capítulo, né? Falando assim, quando a gente está em muito raciocínio e pouco sentimento, a gente acaba vendo o evangelho como alguma coisa muito simples, muito comum. Mas cada vez que a gente cresce um pouco, parece que o evangelho cresce para nós. E tudo ao nosso redor também passa a crescer e ser de maneira completamente diferente. E termina o capítulo anterior falando, a Narcisa propondo para ele que ele fosse fazer estágio, depois de um ano trabalhando ali, né, no Ministério da Regeneração, com o Ministério da Comunicação. E aí ele se sente bem com essa notícia, e agora o capítulo 2 vai começar essa trajetória dele, nessa nova fase ali dele no nosso lar. O capítulo 2 se chama Aniceto. Eu não sei se vocês se lembram, no prefácio, fala sobre o Aniceto, né? Fala assim, quem conhecer o nobre Aniceto vai perceber o quanto é difícil, né, ajudar os encarnados por conta de uma série de dificuldades. Mas é dele que eles estavam falando ali no prefácio. E o Aniceto, ele vai ser uma figura presente na vida do André Luiz daqui para frente, pelo menos no livro Os Mensageiros, e ele vai ser uma grande referência de exemplo para nós, de postura, de forma de agir e tudo mais. No primeiro livro era o Clarencio, era a Narcisa, era a senhora Laura e tudo mais. Agora o Aniceto vai ser um dos grandes professores, né, do André Luiz. Então vamos lá. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu no olhar. Então, quando ele recebeu o convite da Narcisa, ele foi conversar com o Tobias, né, que era a pessoa também que ele tinha uma ligação direta ali. E quando ele contou, o Tobias ficou satisfeito também, ficou feliz com a notícia. E ele disse, fique tranquilo, disse bondoso, né, o Tobias. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Então, vocês lembram que no começo do nosso lar, não é qualquer coisa que a gente pode pedir. Tanto é que algumas coisas o André Luiz pedia e não ainda tinha merecimento, horas trabalhadas para isso. E agora ele está pedindo outra coisa, né? Talvez sair dali, daquele trabalho que ele abraça com responsabilidade, e pedindo para ir fazer um outro estágio. A sugestão foi da Narcisa, tudo bem. Mas ele, com todo respeito, vai ali falar com o Tobias. E o Tobias falou que ele provavelmente não vai ter problema com esse pedido, porque ele tem horas trabalhadas suficientes para isso. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? O Tobias pergunta, né? Então ele falou assim, além de você ter horas trabalhadas, a gente conhece muita gente ali dentro da comunicação
e provavelmente não vai ser difícil a gente te colocar em contato com alguém ali que possa te acolher. E aí ele comenta, fala sobre o Aniceto, se ele conhece o Aniceto. E ele falou, não tenho esse prazer. Tobias então continua explicando, é antigo companheiro de serviço, continuou informando o Amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação. Então, o Aniceto já passou também pelo Ministério da Regeneração, como o André ali está. Depois ele foi para o Auxílio, né? Vocês lembram, o Auxílio é o hospital onde o André Luiz foi acolhido quando entrou no nosso lar. E agora o Aniceto é um instrutor muito competente no Ministério da Comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio, não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Então, ele também. Olha como funciona lá, né? A gente vê que não é o simples desejo que faz com que você tenha liberdade de ir e vir para qualquer lugar. Ele falou com o Tobias vai falar com o ministro Genésio, quem é o superior dele ali, né, no Ministério da Regeneração, também para que seja tudo da maneira mais correta possível ali em relação a essas responsabilidades hierárquicas, né? E aí, falando o seguinte, o prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Quer dizer, o André Luiz estava cada vez mais empolgado com essa nova possibilidade de estudar e de fazer esse estágio nesse ministério, que para ele era todo desconhecido ainda, né? E para a gente agora vai ser também uma grande descoberta. A gente entendeu bastante no livro Nosso Lar o que faz o Ministério da Regeneração, né? E agora nós vamos entender um pouco desse outro ministério, que é o da comunicação. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Então ele estava, a gente já percebeu, né? O André Luiz mudou de padrão, ele começa a agradecer ou perceber bênção em tudo. E agora ele estava vendo inclusive isso, a bênção do trabalho, desse 1 ano de trabalho que ele teve na regeneração, não só fez com que ele aprendesse muita coisa, com que ele servisse no bem, mas como a possibilidade de aproximar ele essas duas novas amizades, esses dois novos irmãos ali, que era Narcisa e Tobias, e que ele agora já considerava como um tesouro, né, para ele. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Quer dizer, é algo que outros também têm o desejo de fazer esse tipo de estágio. E provavelmente existe um número limitado, inclusive, de possibilidades, o que você pode estar dentro ou fora de um lugar. E o que ele está falando é o seguinte, vários ali têm a mesma vontade e ele não vai perder essa oportunidade, já que todos ali parecem que estão se mobilizando para fazer com que aconteça essa transferência dele. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne em futuro não distante, talvez não distante, olha isso daqui, né? Isso é uma informação que a gente tem que às vezes passa batido, né? Mas o André Luiz, então, ele também, como a senhora Laura, como a mãe dele, também tem plano de voltar à carne. Então, provavelmente, na época em que ele escreveu o livro e tudo isso que ele deixou para a gente, né, através de todos esses livros da história espiritual dele, pelo tempo, é muito provável até que o André Luiz também esteja encarnado já. Do mesmo jeito que a gente sabe que Emmanuel também já está encarnado. Então, André Luiz também. Nós não sabemos onde. Aliás, a espiritualidade não tem interesse que nós saibamos, porque a gente não quer especular esse tipo de coisa. Mas que seja realmente mais um aqui entre nós que nos traga cada vez mais auxílio, ajuda, para ajudar a desenvolver a humanidade, né? Mas é o que está falando, ele está falando assim, ele tem que aproveitar ao máximo esse tempo de aprendizado, essas oportunidades, porque ele logo teria que voltar. Em um futuro talvez não distante, olha como ele fala.
a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então ele está no pensamento dele, né, envolvido, cada vez mais empolgado com essa possibilidade desse novo curso, né, que ele vai fazer. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Isso daqui, ó, é algo que me chama a atenção e eu acho que é algo legal que a gente pense um pouco sobre o assunto, né? Por que que antes ele estava trabalhando do mesmo jeito, só que ele estava trabalhando principalmente por ele. Ele queria fazer algo, mas ele queria fazer algo para ele ter a possibilidade de um dia visitar os parentes dele aqui na Terra. Ele queria, cada pessoa nova que chegava ali, ele tinha curiosidade para saber o que a pessoa tinha feito ou não, né? A mudança radical que ele teve, que é o que ele chamou a atenção aqui, né? Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros. E esse tem que ser eu acho que o foco principal de toda a nossa vida aqui na Terra. Ainda nós estamos um pouco distantes, talvez, disso. Mas nós temos que buscar trabalhar, não é para conseguir recurso, não é para pagar as contas, ou qualquer atividade que a gente faça, vamos supor até voluntária. A gente vai fazer aquilo por quê? Porque eu preciso fazer um trabalho voluntário, porque eu quero me estar bem com Deus, né? Mas não, o que ele está falando aqui é o seguinte, essa mudança de padrão que ele teve lá no fim do nosso lar e agora no começo, é que ele começou a entender que ele queria estar ali sendo útil porque ele queria levar benefício aos outros. Ele queria ajudar de fato as pessoas. Então ele trabalhando ali, ele queria o tempo todo, daquele momento para frente, ele queria trazer de alguma maneira algum recurso para aquela pessoa se sentir melhor, para aquela pessoa dar um passo para frente. E é o que está falando. Foi a Narcisa que acendeu isso com o passar do tempo. Foi a Narcisa também que deu aquele conselho para ele, que ajudou ele lá na Terra, quando foi ajudar a pessoa que estava casada lá com a ex-esposa dele. Então tudo isso foi sendo trabalhado através do tempo e agora ele modificado percebeu que essa vontade de ser útil aos outros é o preenchimento daquela taça vazia que também nós lemos no prefácio, que falava assim, chega um momento em que a gente dá uma desligada de tudo que a gente fazia antes, tudo aquilo que está para trás não tem mais valor. Só que a gente sente um vazio. E aquilo tem que ser preenchido com uma coisa que tem que ser dali para frente o motivo da nossa sequência. Porque se a gente continuar vazio, a gente volta às velhas tendências, aos velhos hábitos, e tudo continua igual. A gente continua o velho homem, né, como fala no Evangelho, que nós todos devemos buscar. O Evangelho e principalmente o Espiritismo fala muito do novo homem, né, de deixar para trás o velho homem. O que é o velho homem? São as tendências inferiores, os hábitos inferiores que nós temos de julgamento das pessoas, de atitudes que são prejudiciais a nós mesmos e às pessoas. Tudo. A gente tem um monte de coisa. Se a gente for analisar com sinceridade, a gente tem um monte de velho homem dentro da gente e agora é isso que está falando aqui. Que na hora em que a gente esvazia, tem vontade realmente de deixar esse velho homem para trás, a gente tem que rapidamente preencher. E é o que ele está falando agora. Ele falou que essa atitude de querer ardentemente colaborar em benefício dos outros é o que fez com que ele sentisse a taça do coração dele, que estava vazia e agora preenchida. E aí, então, ele continua ainda na reflexão dele, né? Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Aqui, ó, eu acho que nós vamos enroscar um pouco hoje, porque eu acho que vale a pena tudo isso. Ele está sabendo que ele vai fazer um estágio no Ministério da Comunicação, e o Ministério da Comunicação é o ministério que faz
a comunicação e o auxílio com o plano encarnado, com nós, os encarnados. E quem são? São os espíritos que nos visitam, são os espíritos, os anjos da guarda, os mentores, são aqueles que dão comunicação em trabalhos mediúnicos, são esses que fazem o intercâmbio, são os mensageiros. E olha se não é a mais pura verdade o que ele fez o comentário aqui. Ele conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Alguém aqui conhece o seu mentor? Alguém aqui conhece o seu anjo da guarda que provavelmente acompanha você desde o dia em que você veio para a Terra? Ele está constantemente ajudando e você nem sabe quem é. Quer dizer, ele não tem necessidade de que você reconheça ele, quem é. Então isso é um grande salto também. A gente ajudar uma pessoa e não querer aparecer para a pessoa é algo que a gente ainda também está longe. Porque na maioria das vezes a gente faz algo por alguém e a gente quer pelo menos que a pessoa reconheça aquilo que a gente está fazendo. Então o que o André Luiz está falando é isso, esse novo estágio que ele vai fazer entra num outro nível de ajuda, né? De você ajudar e anonimamente. E a felicidade, né, que é poder chegar nesse nível, é o que ele vai começar a ingressar nesse meio, né? Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias. Então eles conversaram isso de dia, né, e de noite. O Tobias provavelmente foi conversar com o ministro e voltou, então, para o André Luiz falando. Procurando ele à noite, né? Sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Então, o ministro Genésio também concordou com o pedido do André Luiz. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Então, eles nem esperaram, né? Foi à noite mesmo. Tobias chegou com a notícia e falou assim, vamos lá, vamos conversar com o Aniceto sobre essa nova possibilidade aí e vamos ver se dá certo. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Então, dali para frente é como eu falei, né? O Aniceto passa a ser uma nova referência para nós e um personagem muito importante para o André Luiz dali para frente. Aniceto, ao contrário de Tobias, então já chegaram agora na casa de Aniceto e ele começa a descrever um pouquinho as características de quem é Aniceto, né? E aí a primeira comparação que ele já faz é a seguinte: Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Então essa também já é uma observação e algo que eu acho que é importante a gente também trazer para a gente pensar pelo seguinte: vocês se lembram no André, no nosso lar, que contou o caso Tobias. O caso Tobias era aquele em que o Tobias vivia numa casa com a ex-esposa e com a segunda esposa, porque a primeira esposa morreu, ele se casou novamente e no mundo espiritual as duas pessoas continuaram ligadas a ele. Inclusive uma também já tinha plano reencarnatório e tudo mais, mas esse foi um exemplo. Então, que a gente tenha em mente que isso não é regra. Foi falado lá que o caso como o do Tobias, no mundo espiritual existem vários. Porque existem várias pessoas que se casam mais de uma vez, por viuvez e seja lá outra razão, e no mundo espiritual essas pessoas não deixam de existir. Então elas continuam, às vezes, ligadas do lado de lá. Mas o que está falando aqui, que o Aniceto já é uma outra característica da sua vida ali no plano espiritual. Ao contrário de Tobias, ele não se consorciava no nosso lar. Ele não estava com uma outra pessoa que tenha sido casada com ele em qualquer das existências. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na Terra. Então, olha que já é uma categoria de espírito diferente. É um espírito que do lado de lá, ele tem a possibilidade de se reunir com espíritos que estão na mesma missão de trabalho, no mesmo envolvimento, mas não mais no plano afetivo, de ligação como um casal.
por exemplo. Então ele, o Aniceto, ele vivia com mais 5 amigos que na Terra eram discípulos dele. Quer dizer, eram pessoas que seguiam ele, que ele era provavelmente a referência espiritual para essas outras pessoas. E no plano espiritual continuaram também. Então eles moravam juntos, em edifício confortável, encravado em árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Eu fico imaginando a cena, né? A gente está vendo que é à noite que eles foram lá na casa do Aniceto. Uma casa, né? Uma edificação confortável, com muitas árvores, né? E um grande roseiral que tem ali também no quintal. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Isso também é algo que nós já comentamos, né, no nosso lar. É um padrão de gentileza, de tratar bem um ou outro ali naquele plano, que chama a atenção, né? É bem diferente daqui na Terra, que algumas pessoas a gente trata mal, outras a gente quer bem. Então, lá não, é um padrão totalmente diferente e o Aniceto, mais uma dessas pessoas que receberam o André Luiz com extrema gentileza e que já para ele já foi uma ótima primeira impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Quer dizer, é uma pessoa já de outro nível mesmo. É uma pessoa como se fosse um adulto, jovem, saudável, mas sem muitos desvios, né, do tipo do sentimento. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Então, são padrões que a gente vê que são diferentes. Então, o Aniceto, ele realmente já está num nível dos missionários, daqueles que realmente já ingressaram na academia do evangelho, né, como a gente ouve às vezes esse termo. Ele está ali e mergulhado, e já realmente é a única motivo da existência dele é continuar sempre a vivência do evangelho, integralmente. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Quer dizer, o Tobias foi falando, apresentando o André Luiz, falando sobre as qualidades, né, o esforço que ele tinha até lá. O Aniceto só ouvindo, olhando para o André Luiz, né, com olhares amistosos. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Então o Tobias passou toda a ficha, né, do André Luiz para o Aniceto para poder fazer o pedido. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Bom, eu até agora fiz uma falada rápida aí dessa primeira parte, né, do capítulo, já passamos da metade. Eu quero saber se está tudo tranquilo até aqui, porque agora, daqui para frente, o Aniceto vai falar. E eu quero que a gente preste muito atenção no tom da conversa do Aniceto, né? Porque cada palavra, cada frase que ele fala tem aprendizado imenso. Então, mas eu acho que está bem claro, né? O André Luiz está ali muito bem recomendado pelo Tobias. O Aniceto até falou: meu amigo, eu sei, se você está me chamando e me falando tudo isso, a gente sabe que não é uma indicação sem merecimento. Mas, apesar disso, é o que ele fala, né? É preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Quer dizer, não está nas minhas mãos, Aniceto, oferecer para você, André Luiz, né, um mundo novo, uma nova trajetória de muito aprendizado ou não. Depende exclusivamente de você. Isso dá certo ou não. E é o que ele está falando. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Aquilo que a gente falou sobre o homem velho e o homem novo. Se a gente prestar atenção no que nós temos de homem velho em cada um de nós, né, sempre focando
cada um dentro do seu próprio eu, nós vamos ver que nós temos uma série de coisas para serem deixadas para trás. E ali onde o André Luiz estava chegando, falou: aqui é para quem está disposto a isso. Não vai entrar ninguém que esteja querendo cultivar velhos hábitos ou coisas que têm que ser deixadas para trás. E o Tobias, quando o Aniceto falou isso, né? Falou: André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Quer dizer, o Tobias já conhecia o André, mas ainda assim, o Aniceto, ele vai explicar exatamente do que é que ele está falando. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Sempre carinhosamente, a gente sabe, né? Mas é sempre com seriedade. É sempre com uma postura do que é certo, da disciplina e do que pode ser. Porque assim, a gente tem uma ideia muitas vezes que combater o mal é muitas vezes com violência, com agressão, com julgamentos e tudo mais. Não. Ele está propondo para o André realmente ingressar nessa nova fase, mas com seriedade ele está falando assim, está advertindo o André. Nosso serviço é variado e rigoroso. Ó, a gente viu no nosso lar que até agora já não foi fácil, né? Sair do umbral já não foi fácil. Começar ali a trabalhar na regeneração exigiu uma série de esforço do André Luiz. Vencer as dificuldades que o André Luiz venceu na casa terrestre dele foi gigante. E o que o Aniceto está falando é o seguinte: a dificuldade não acaba, meu amigo. Então, o nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, aquele que realmente quer ser útil pelo fato de simplesmente levar o bem a essa outra pessoa, são a esses que aqui vai encontrar o nosso auxílio, né? Porque qualquer um daqueles que busquem qualquer serviço aqui com a gente para conseguir uma recompensa pessoal, ainda está enroscado em padrões antigos. Então, aqui a nossa responsabilidade aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, você servir e ser feliz por isso, não pela recompensa, não por qualquer outra coisa. É a felicidade de ser útil. Comprometemo-nos. Oi. É fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Exatamente. E não esperando que seja isso um movimento, Estela, que vá me trazer recompensa. O foco é realmente o outro. O foco é levar o auxílio para aquela pessoa. Não interessa a quem exatamente, mas é bem isso mesmo. Então é um padrão diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente, inconscientemente, a gente sempre tem lá na frente a expectativa de que algo aconteça em meu benefício. Mas não, eles trabalham em benefício dos outros o tempo todo. Comprometer. E olha o que ele fala agora, né? Entre todos os trabalhadores ali do conjunto, dos que seguem o Aniceto, olha o que ele fala. Comprometemo-nos mutuamente, quer dizer, é um pacto entre todos. É um acordo entre todos a calar toda espécie de reclamação. Então, quem vai ingressar num serviço já desse nível, eles não têm o hábito de reclamar de nada. Pode vir o que vier. Pode ser qual que seja o serviço. Eles vão estar sempre dispostos a fazer aquilo. É esse um padrão de anjos, né? De espíritos. E olha que eles ainda estão longe de ser anjos, né? Nós estamos no nosso lar, nós estamos num nível que é um pouco acima. É claro que nós já estamos passando de nível dentro do nosso lar. Mas nós sabemos que tem os espíritos que não moram mais no nosso lar. Então, entre eles ali, eles não fazem nenhum tipo de reclamação a qualquer tipo de trabalho.
Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. O que quer dizer isso? Exatamente o que o André Luiz citou ali em cima. Ele ia conhecer a felicidade dos verdadeiros, né, auxiliadores anônimos da nossa felicidade. Ninguém quer falar, fui eu. Meu nome é Marco De Luca, seja lá o que for. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas. Então ninguém quer assinar embaixo. Eles todos sabem que tudo o que eles conseguirem fazer é recurso do céu, é recurso do alto, é recurso de Deus. Eles estão sendo instrumentos e aprendizes. Eles não querem reconhecimento por isso. Mais um padrão totalmente diferente do que a maioria no mundo está acostumado. Então, e aí vamos seguir ainda adiante, né? Ninguém exige expressão nominal das obras úteis e todos respondem por qualquer erro cometido. Olha isso. Porque aqui, quando a gente está num lugar, no trabalho, vamos dar um exemplo, no trabalho, e alguma coisa errada aparece, a gente sempre quer achar quem é o culpado. E botar o dedo e falar, foi ele. Não. No padrão deles, aconteceu qualquer coisa errada, todos assumem, porque eles se entendem como um conjunto. Eles sabem que eles são corresponsáveis uns pelos outros, então, e eles não querem que ninguém receba a culpa sozinho. Então, todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Então, esse é o exercício maior, esse é o deixar o velho homem para trás. Por isso que ele falou, aqui nós só aceitamos aqueles que estão dispostos a seguir esse caminho do novo homem, que é um padrão totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então aqui a gente está começando a entender o que é o padrão de espíritos que vivem em planos mais altos. E se a gente um dia quiser chegar nesse nível, nós vamos ter que ter essas características do mesmo jeito. Não adianta se contentar com o que a gente é, pensando assim, eu sou imperfeito mesmo. Isso daí é uma coisa que a gente traz das religiões que a gente já viveu, né? Fala assim, eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu peço perdão a Deus e ele me aceita, né? Só porque eu pedi, só porque eu aceitei o Cristo, só porque eu comunguei, só porque eu tomei o passe, eu vou realmente merecer o céu. Não é bem assim. Nós vamos viver em plano elevado se a gente tiver vibração de espírito elevado. E esses são os exemplos que o Aniceto está descrevendo para a gente. Esse é o padrão que, se a gente pudesse, a gente deveria ter como colinha do lado da cama ou do lado do nosso lugar onde a gente trabalha. Então é algo que para mim mesmo, né, e se vocês quiserem, né, eu vou deixar o capítulo também ali no grupo, para que a gente volte sempre nesse trecho. Talvez eu possa copiar, né, fazer um print screen desse trecho e deixar ali, porque é algo que a gente tem que voltar ali constantemente e falar assim, puxa vida, eu estou derrapando de novo ali. E ainda insistir para que a gente consiga mudar. É claro que a gente não pode exigir de nós o que ainda não está ao nosso alcance. Mas continuar na sequência do que é a meta, aí tudo bem. Mas tem coisas que a gente não consegue de imediato. É só o esforço contínuo, né, nesse trabalho na mesma direção. Então, achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Quer dizer, e olha outra coisa que ele está falando aqui, o Aniceto, né? Eles já não são assim, mas eles estão lutando para ser. É um compromisso entre eles. Talvez eles ainda tenham dentro deles o ímpeto de reagir dessa maneira, mas eles já sabem quais são as regras. Então eles trabalham ali para que eles consigam um dia realmente não precisar pensar ou não precisar lutar contra esse tipo de sentimento ou esse tipo de padrão. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Quer dizer, o único bem que eles procuram fazer, dentro de tudo que eles têm como obrigação ali, é só o bem divino.
É só o bem, são só as instruções que realmente vêm a partir do exemplo de Jesus. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai. Então aqui, ó, o porquê que eles não querem assinar nada. Porque nós ainda achamos que muitas coisas que nós fazemos, olha, né, a gente fica orgulhoso de nós mesmos, né? É claro que tem que ser um estímulo, mas isso é o que também faz com que a gente acabe se atrapalhando. Porque se esses espíritos, que são muito acima de nós, eles entendem que tudo o que eles fazem de possibilidade construtiva vem do mais alto, vem do Pai, então quem somos nós para achar que nós estamos fazendo alguma coisa sozinho, né? E essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Quer dizer, é por entender que realmente os desejos mais pessoais são os menos dignos, são os mais desviados dessa lei, é por entender que tudo o que eles têm de qualidade vem do auxílio do Pai, né, do Criador, é que eles entendem que eles têm que abrir mão de tudo o que é egoísta, de tudo o que lá dentro deles, eles desejam para eles, né? Então eles vivem já realmente uma mentalidade, um dia a dia coletivo. Identificando minha surpresa, quer dizer, imagina isso, né? O André Luiz, ele já está no caminho, ele já está disposto, ele já fez muita modificação. Mas ainda assim ele ficou surpreso com tudo isso que o Aniceto falou. Para ele ainda realmente foge ao que ele está conseguindo. Então ele ficando surpreso, o Aniceto percebeu, então identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. Quer dizer, o Aniceto parou de falar um pouco daquelas características daqueles que estão já envolvidos com tudo aquilo e já começou a falar, né, para o André Luiz. No nosso quadro, né, desses trabalhos já emergenciais, a gente tem um lugar para 50 aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. Quer dizer, já está deixando claro para o André Luiz ali que provavelmente ele está dentro. Eles têm 47 pessoas que estão ocupando essas vagas de aprendizes, tem 3 vagas ainda e o André Luiz então vai ter uma dessas vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Quer dizer, vai ter, para esses que ingressam ali, tem uma série de instruções que eles precisam receber antes de começar a fazer esse auxílio direto na Terra. Orientadores há que fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Quer dizer, aonde que o André Luiz entraria? Acompanhando esses que o Aniceto falou, que são esses que já têm esse compromisso realmente e já ocupam cargos desse porte, mas todos esses orientadores que vão fazer serviço na crosta levam junto esses como se fossem estagiários. Leva esse pessoal do aprendizado, que são essas 50 vagas ali que o André Luiz vai ocupar uma delas. Mas eu adoto processo diferente. Então o que ele está falando? Que no padrão da maioria desses cursos, vai todo mundo junto, é um batalhão de gente que vai no mesmo tipo de auxílio. Mas o Aniceto faz um pouquinho diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento do preparo e na prática. No preparo e na prática. Quer dizer, esse estágio, ele não é de maneira genérica, como acontece com alguns grupos. Não que isso esteja errado, mas todos vão em todo tipo de atendimento. Mesmo que você tenha aptidão mais para um tipo de atendimento, você vai ver de tudo. E o Aniceto acha que se você separar em setores, você que é médico, por exemplo,
ficar junto com aqueles que já são médicos e que vão fazer um auxílio que você já tem mais familiaridade, o aproveitamento é melhor. Não que você não possa fazer estágio nas outras, mas isso se a pessoa tiver interesse, e é o que ele vai falar depois. Mas é só uma diferença do grupo do Aniceto que ele está destacando aqui. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, quer dizer, agora ele está descrevendo esses 47 que ele tem no grupo de aprendizes, né? Um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Então, olha o Aniceto falando, e aqui já me chama a atenção uma série de coisas. Porque aqui na Terra, às vezes a gente tem um grupo, né? E são classes muito distantes entre elas, né? Com orientadores muito distintos. E aqui já não. O Aniceto está falando que isso tudo sob o comando dele. Tem um padre, tem um médico só, né? Então André Luiz vai ser o segundo do grupo. Tem engenheiro, tem pintor, tem irmãs especializadas em trabalhos domésticos. Então, aqui na Terra, a gente às vezes acha que são pessoas que estão em camadas muito distintas. Existe esse preconceito, né, aqui na Terra. Mas lá no plano espiritual são todas almas irmãs, e o grau de luz que cada um tem, às vezes, muda completamente. A pessoa pode ser extremamente tá num cargo aqui de destaque perante o mundo, e uma pessoa que está fazendo um trabalho serviçal, um trabalho lá embaixo, às vezes, tem muito mais luz, tem muito mais mérito. Não estou falando aqui que tem mais ou menos, mas estou falando que aqui o Aniceto está mostrando que todos estão dentro do mesmo grupo de aprendizes. Ele só setoriza por conta do aproveitamento, mas os outros grupos, inclusive, fazem isso tudo de uma maneira já junta. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Quer dizer, no nosso lar as aulas ali são coletivas, todos recebem o mesmo tipo de instrução. Mas quando eles vão fazer as missões específicas, aí cada grupo vai mais com o que tem aptidão, junto com o grupo que tem mais aptidão, fazer o tipo de socorro que é mais direcionado àquilo que a pessoa tem mais aptidão. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros. Quer dizer, o que ele está falando aqui é exatamente aquilo que eu expliquei. Não quer dizer que você não possa fazer os estágios dos outros grupos, mas aqui ele está falando então isso, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos. Então não é obrigatório que você, por exemplo, como engenheiro, vá fazer um socorro de um atendimento médico. Mas você pode, se você quiser. Mas não é obrigatório. Se você quiser, você demonstra o interesse de maneira espontânea. Porque no seu setor, sim, você tem a obrigação, já que você está disposto a aprender naquele setor, você vai acompanhar e vai fazer aquilo que é exigido. Mas se você quiser fazer em outros setores, você pode acompanhar, mas isso não é imposto. Isso é realmente um pedido pessoal por demonstração de interesse, né? No tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Quer dizer, e eles fazem isso no tempo reservado para o descanso. Aqueles que são mais interessados acabam estudando ou indo fazer esses estágios na hora que seria para descanso ou para se divertir. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Então, o aproveitamento do tempo e das horas, das oportunidades, eles não desperdiçam em nada.
por considerar a necessidade de ambos os lados, tanto daquele que precisa ser auxiliado, quanto por parte daquele que está aprendendo, está se melhorando, ajudando, né, e fazendo esse tipo de serviço. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito das suas palavras, Aniceto continuou. Quer dizer, o Aniceto falou tudo aquilo e estava só observando a reação do André Luiz, né? E ele, percebendo isso, o efeito, ainda continuou. Este método não visa apenas criar obrigações para os outros. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Então, olha o que ele está falando, que é uma verdade. Que não é o aluno só que aprende, aliás, todo aquele que se coloca na posição de professor ou daquele que orienta, daquele que busca levar o auxílio daquilo que aprendeu para as outras pessoas, é ele o maior beneficiado. A pessoa que está ali se colocando à disposição para ajudar e auxiliar e ensinar outras pessoas, é ele o maior beneficiado. Eu não lembro se é o Chico que falou uma vez uma frase que também me marcou, mas que é algo que é legal todo mundo entender, né? Que ele falava assim, que o perfume, o primeiro beneficiado do perfume não é aquele que recebe o perfume na pele, é o próprio frasco do perfume. Então, aquele que transporta tudo isso para outra pessoa é o primeiro a ser beneficiado com aquilo. Então, a fragrância do perfume beneficia primeiro ao frasco do perfume. E é o que ele está falando ali. Então, não é propriamente o discípulo que alcança a melhor porção, né? É sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica as experiências cada vez que ele se coloca ali à disposição para aquilo. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e na educação de mim mesmo. Quer dizer, o próprio ministro, o próprio Aniceto, quando foi chamado, ele aceitou imediatamente, mas por entender que ele também tinha a oportunidade de continuar aprendendo nesse cargo. Ele não achava que ele estava ali só para ensinar. Ele tinha certeza que ele estava ali para aprender junto. E cada vez que ele se colocasse nessa função, ele aprenderia mais e mais. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Quer dizer, deixando claro, ele falou tudo o que precisava ser falado. Se o André Luiz ainda continuar falando, não, é isso que eu quero, sim, não é o Aniceto quem vai falar, não, você não pode, porque eu não gostei do seu jeito de responder para isso ou para aquilo. Então, ele ouviu tudo o que tem que ser feito, o que tem que ser seguido, e se ele estiver disposto a seguir isso, ele já está dentro do quadro dos amigos ali que vão aprender com o Aniceto. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Olha que lindo! O André Luiz, frente a algo que a princípio, né, dá um certo receio, mas ele na mesma hora se sente honrado por poder ser um fiel seguidor do próprio Aniceto e fala assim, eu me coloco aqui humildemente nas suas determinações, daquilo que você me colocar, qualquer que seja a ocupação, eu vou abraçar com muita felicidade. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. Então, olha, daqui então para frente, o André Luiz está admitido a esse novo grupo, onde ele vai começar o que a gente vai aprender no livro inteiro aqui dos mensageiros. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou:
encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Então, o terceiro capítulo já começa com ele voltando. Agora, porque eles estavam na casa do Aniceto, né? Mas o Aniceto falou, logo amanhã cedo, já pode encaminhar o André, porque o Tobias não vai continuar com ele agora, né? Mas o André Luiz já vai ser levado ao centro dos mensageiros, e lá eles vão estar em estudo ativo, já logo cedinho. Então, provavelmente é como se fosse a parte teórica, né? A parte das instruções, para depois eles poderem partir para a parte prática, que é a viagem para a crosta. Da metade desse livro para frente, ele vai descer, né, vai começar a fazer visitas, né, ou vai mostrar uma dessas visitas dele na Terra, com muito aprendizado. Mas antes nós vamos ouvir as instruções, né, que vão ser inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos de pessoas que estão ali junto aprendendo, né, que são esses 47. Agora com o André Luiz vão ser 48 amigos ali nesse trabalho. E aqui se encerra então o segundo capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa ficou sem ficar muito clara aqui para trás? Eu quero. Diga. Eu acho que, pelo que o Aniceto falou, todas essas coisas aí, é fácil você se entregar com todo amor para cumprir perfeitamente humildade e tranquilidade. É fácil. É difícil você obedecer, realmente seguir todas essas lições. Exatamente. Na verdade, não é fácil, é o que ele está falando, né? É uma nova fase que exige realmente determinação de quem quer seguir. Mas no fim é difícil. No fim é difícil, porque a gente lida com os velhos padrões que a gente acha que não precisa mudar. Mas se fosse fácil, nós não estávamos aqui. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Acabou a bateria. Ué, não tá ligado? E aí, mais alguém quer perguntar? Adriana? Você abriu? Tranquilo. Tranquilo. Vai, Estela. Você tá sem áudio ainda, Estela. Não voltou o seu áudio. Aí. Eu virei ele. O Marco, o Aniceto, ele está no nosso lar antes da... Antes de quem? É a mãe do Lísias? É a dona Laura? Não. A mãe do André Luiz? A veneranda? Não. Nossa, fugiu o nome dela. Quem será? Da Narcisa ou tá na mesma época? Narcisa? Então, Estela, na verdade, não tem essa informação e não é o tempo de nosso lar que determina, muitas vezes, o grau de elevação da pessoa, né? Às vezes, aquela alma, ela já tem uma bagagem e às vezes ela chega no nosso lar já com essa bagagem. Vocês viram que no começo comentou que o Aniceto, ele estava ali com mais 5 discípulos dele, quer dizer, na Terra, provavelmente, ele já fez muita coisa certa, né? E a Narcisa, pelo que a gente viu, ela ainda tem uma série de padrões de sentimentos a serem corrigidos. Tanto é que a Narcisa, ela está ali trabalhando na regeneração para poder conseguir o direito de reencarnar com as pessoas amadas dela. Então, eu acho que o Aniceto, por exemplo, ele está numa posição superior à da Narcisa. Mas é uma conclusão minha, não tem informação disso no livro. Mas se a gente analisar por esse ponto, sim. O Aniceto, ele é um instrutor já mais elevado e tem uma série de pessoas ali
ao redor dele que ele é responsável pela instrução daquelas pessoas. A Narcisa já nem tanto. Ela é uma enfermeira que está trabalhando ali para melhorar os seus próprios sentimentos e acaba ajudando muito o André Luiz. Mas eu acho que ela está abaixo do Aniceto. Se a gente for ver hierarquia espírita, eu acho que sim. Eu acho que ela tá, Entendi. porque ela tá numa fase de trabalhar para conseguir alguma coisa. É, Ela não exatamente. tem o direito ainda. Ela tá Ela tá trabalhando para que cumprindo uma exigência consiga. da veneranda, inclusive, né? Isso. É. E o Ela é uma Aniceto, trabalhadora. É. Entendi. mais alguém? Lela abriu. Nona. Não, eu fiquei, uma coisa só que para mim acho que ficou bem forte marcado, como ele deixa claro que a nossa evolução, nosso aprendizado e evolução espiritual está na nossa mão, né? Então, quando ele Isso é falar, fato. não sou eu que vou falar se você deve ou não deve, não sou eu que vou te colocar para dentro ou não, tem que ser primeiro a partir de você, tem que ser algo que venha de você, mas deixando muito claro que é um comprometimento, né? Que Sim. você vai ser recebido se você de fato tiver disposto e comprometido com o que precisa ser feito para que você passe mais um. Então, acho que essa mensagem de estar realmente nas nossas mãos, mas não é só o fato de querer, existe um comprometimento, existe realmente regras a serem seguidas, né? Não é nada de graça. Você falou, né? não é só, eu tô aqui, tomei passo, né? Eu comunguei e pronto, resolveu. Mas eu continuo minha vida como sempre continuei, continuo tendo as mesmas atitudes, mas eu comunguei. É realmente um comprometimento que vem também com a vontade, né? Não é só querer. É isso aí. E eu acho que é legal assim, ó. O como fica claro nesse capítulo, o quanto depende de nós e o quanto depende de nós essa decisão de buscar o auxílio do alto, porque, como eles falam, na verdade, nada do que a gente consegue de construção, né, dentro da nossa vida é sem o recurso do alto. Então, a maioria das pessoas ali, eles estão entendendo o quanto é esse conjunto entre nós e o Criador. A gente se dispõe a fazer e Deus dá o recurso. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não acontece. Não adianta nada. Adianta nada. Certo, gente? A Estela entrando na conversa. Muito bom. Não, mas é legal que todo mundo aqui converse junto, discuta essas observações, né? Mas é isso aí, gente. Então, segundo capítulo, concluímos. Semana que vem, terceiro capítulo. Combinado. Uma boa noite a todos. Boa Tchau. noite, boa semana. Boa noite, boa semana para todo mundo. Para todos nós. Até já Tchau, para quem vai para o nosso pessoal. lar. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente,